Comumente me perguntam se eu uso algum serviço de terceiro para gerar código de barra para as minhas aplicações. E eu digo que não. Se você não sabe ainda, existem recursos como o próprio Google mesmo ou alguns outros sites que geram códigos de barra para as nossas aplicações. Sendo assim, se você for usar um Power Apps ou alguma outra aplicação, você pode gerar esses códigos de barra com base no nome, com base em um ID ou algum recurso para que aquela sua aplicação, aquele seu produto, possa ser gerenciado em estoque ou alguma coisa nesse sentido. Meu nome é Douglas Romão, eu sou MVP da Microsoft e eu quero te trazer uma dica de como fazer isso sem precisar de recurso externo, ou seja, usando o próprio SharePoint para gerar esses recursos, gerar esses códigos de barra sem nenhum código, sem nenhuma customização, somente com recursos que o próprio SharePoint já dá por padrão para você e que talvez você ainda não saiba como usar. Isso vai fazer com que o seu ecossistema esteja usando as mesmas aplicações, os mesmos sistemas e não precise depender de um serviço externo que pode parar a qualquer momento. Vamos lá então descobrir isso aí, eu quero mostrar para você fácil como você aplicar isso na prática. Bom, pessoal, então vamos lá. Seguinte, quando a gente está falando de SharePoint, a gente não tem, por padrão, o pessoal fica procurando muito essa questão de código de barra e armazenar isso ou criar isso usando algum recurso externo. Eu até já fiz algum vídeo explicando como fazer para usar um recurso do próprio Google para poder gerar o número do código de barras para você usar no seu aplicativo. O que eu vou mostrar aqui é como a gente fazer isso dentro do SharePoint. O SharePoint tem um recurso padrão já pronto que dá esse resultado para a gente de forma muito mais simples, muito mais prática, tá? Então vou mostrar para vocês. Isso não se aplica para QR Code. Tem gente que usa QR Code. Aqui é para código de barra, tá? Então dá para você, por exemplo, usar num conceito de criar produto para poder fazer um aplicativo de estoque, alguma coisa nesse sentido. O SharePoint ele tem recurso para isso. Muita gente não sabe, mas é muito importante conhecer as ferramentas para a gente poder aplicar coisas melhores para essas ferramentas já com o que elas já têm disponível, em vez de a gente ficar desenvolvendo recursos externos, tá? Então, o que a gente tem aqui? Eu vou criar uma lista para a gente cadastrar nossos produtos. Então, eu estou num site SharePoint padrão, vou chamar aqui de produtos. A ideia é que é o seguinte, a gente cria essa lista e a gente vai ter o campo nome aqui desse produto, que seria o nome do produto. A gente pode ter outras colunas, mas o principal é que a gente vai habilitar um recurso de código de barra dentro do SharePoint. E aí a nossa lista de produtos vai ter um campo de código de barra padrão. Ele vai gerar automaticamente, a gente não precisa se preocupar, não precisa saber como funciona por trás dos panos, a gente só tem que se preocupar que vai estar gerado um código de barra ali pra gente, que inclusive a gente pode consumir no Power Apps, eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá. Esse site SharePoint, se a gente for nas configurações da lista, então indo aqui na engrenagem, configurações da lista, aqui é onde a gente vê todas as configurações, todos os campos que estão disponíveis naquela minha lista, e existem algumas configurações principais para essa lista. Eu não vou entrar aqui no mérito do que serve, para que serve cada uma dessas configurações, mas existe uma configuração que vai habilitar esse recurso de código de barra. Ela não está disponível aqui, mas a gente vai habilitar ela e aí vocês vão ver que vai aparecer um campinho novo aqui, que é onde a gente vai conseguir habilitar código de barra para essa lista específica, tá? Então vamos voltar para a página inicial. E agora eu vou mostrar para vocês como a gente habilita esse recurso, tá? O SharePoint ele tem uma funcionalidade que é de habilitar recursos, features dentro desse site, tá? Então a gente vai clicar na engrenagem, vai aqui em Site Contents ou conteúdo do site, se você tiver em português, vai em Site Settings ou configurações do site, se você tiver em português. Aqui a gente tem dois tipos. Se você procurar, você tem que ser administrador do seu site, tá? Isso é importante. Você precisa ser administrador para poder enxergar essas configurações, senão você não vai conseguir. Isso é muito importante. E aí o que a gente pode ver aqui? Que vocês têm aqui, ó, Manage Site Features, ou gerenciar recursos do site, alguma coisa assim, se estiver em português, tá? Tem duas dessas versões. Para o Site Collection Administration, que vai estar aqui, ó, Site Collection Features, ou para o Site Actions, que é o Manage Site Features, tá? Eu vou clicar aqui no do Site Collection Features. Cadê? Site Collection Features, tá? Que seriam recursos do conjunto de sites, alguma coisa assim em português. A gente vai procurar por uma feature chamada Site Policy, ou políticas do site.
essa feature é que vai habilitar uma série de recursos para a nossa lista, inclusive essa parte de código de barra. Então, o que você tem que fazer aqui é só clicar no botão de ativar, simples. Às vezes demora um pouquinho, às vezes não, mas é simples e fácil. Agora vamos voltar e vamos entrar na nossa lista de produtos e a gente vai lá na parte de configurações de novo, para a gente ver que tem um recurso novo agora. Então, vamos aqui em configurações da lista, de novo. E aí agora existe esse Information Management Policy Settings, então as configurações de política de gerenciamento de informação. Vamos clicar aqui e vamos clicar no tipo de conteúdo item, que é o tipo de conteúdo padrão dessa lista. Agora vocês vão ver que a gente tem um monte de recursos. Eu vou fazer alguns outros vídeos depois explicando outros dos recursos, tá? Mas a gente pode habilitar retenção, auditoria e código de barra. Então a gente tem códigos de barra que a gente consegue habilitar aqui dentro da nossa aplicação. Isso é muito importante. A gente vai habilitar o código de barra e vai clicar em OK. Então vai basicamente marcar essa opção de código de barra, tá? Ele vai perguntar algumas informações aqui, se você quer inserir o código de barra antes de salvar ou antes de imprimir, tá? Isso é só uma opção para ele gerar o código barra antes. Se você não marcar essa opção, ele vai gerar o código barras depois que você salvar o seu item pela primeira vez, tá? Essa é a única diferença. Vamos dar um OK aqui. E aí o que a gente vai ver? Ele vai habilitar esse recurso de código de barra na minha lista, tá? Então agora a gente vai voltar aqui para as configurações. Vamos entrar na página de produtos, vamos entrar aqui na lista de produtos. E aí eu vou criar um produto novo. Vou chamar de computador Avel. Vou salvar esse meu produto computador Avel. E aí o que a gente vai fazer? Vai vir aqui em adicionar coluna para a gente mudar, mostrar ou esconder colunas. E aí vocês vão procurar, vai aparecer agora barcode e barcode value. Vamos marcar os dois para vocês poderem ver. E olha que legal. A gente tem o número de código de barra e o código de barra em si. A imagenzinha para você usar para imprimir. Mas o principal é o barcode value, porque ele gerou um número. O código de barra basicamente é um número. Aquelas barrinhas pretas ali são números. E aí a gente consegue usar isso dentro do nosso aplicativo. Então, quando você for fazer o seu aplicativo Power Apps, o que você tem que fazer é basicamente comparar esse valor do barcode value com a imagem que ele fizer o scanner ali do aplicativo. Então assim vai ficar fácil de você validar códigos de barra sem precisar desenvolver nada. A gente só habilitou recursos. Agora todos os meus produtos vão ter códigos de barra únicos que você pode imprimir, colocar na etiqueta e usar dentro dos seus aplicativos de forma simples e muito fácil. Uma dica muito simples de você colocar em prática. Viu aí? Muito simples de colocar isso em prática e usando recursos que o próprio SharePoint já dá para você. Você não sabe, mas o SharePoint tem uma série de recursos para gerenciar melhor as informações do seu portal, os recursos que você tem internamente. Então vamos usar esses recursos padrões que a própria plataforma dá para a gente. Assim a gente não precisa ficar dependendo de terceiros e garante que a nossa aplicação está funcionando e está bem conectada. Me diga aí nos comentários o que você achou, compartilha com seus amigos, vamos espalhar essa mensagem para trazer mais inovação, trazer uma inovação humanizada, como eu sempre tenho dito para vocês aqui. Vamos fazer com que essas dicas espalhem para que outras pessoas também possam usar isso no dia a dia e possa facilitar o desenvolvimento dela. Não esquece de curtir, de compartilhar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilha com mais pessoas para que a gente possa colocar aí mais conteúdos e coloque aí nos comentários o que você quer, o que assistir, o que você tem de sugestão, o que você achou desse vídeo e se você aplicou também no seu dia a dia, me conta aí um pouquinho da sua história, beleza? Um abraço e até a próxima!